Olha, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da nossa espécie. Como foi que a gente aprendeu a falar? O que será que aconteceu dentro do nosso cérebro que nos deu essa capacidade de criar de tudo, desde uma simples instrução até uma poesia complexa? O segredo pode ser mais simples e ao mesmo tempo mais genial do que se imagina. Pois é, essa é a grande questão, né? A diferença entre a nossa comunicação e a de outros animais é simplesmente gigantesca. Não é só uma questão de um pouco melhor, é uma diferença fundamental. E a resposta, como a gente vai ver, pode estar escondida não no tamanho do cérebro, mas na sua incrível eficiência. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do desafio, olha só esse número. O cérebro humano, mesmo quietinho, em repouso, consome cerca de 20% de toda a energia do corpo. É um órgão que gasta muito, sabe? Cada pensamento, cada palavra que a gente forma tem um custo energético real. E é que assim, a linguagem não é uma tarefa qualquer para o cérebro. Funções como a sintaxe, que é o que organiza as palavras numa frase, e a recursão, sabe aquela nossa habilidade de encaixar uma ideia dentro da outra, tipo o menino que viu o filme que ganhou o prêmio. Então, isso é incrivelmente exigente. O que nos leva a um verdadeiro quebra-cabeça. Como foi que o nosso cérebro começou a bancar esse luxo todo? Bom, e como em toda boa investigação, o primeiro passo foi olhar para as evidências que já existiam. As pistas que os nossos ancestrais deixaram para trás, sabe? Elas são o nosso ponto de partida para tentar entender essa jornada toda. E essas pistas, elas vêm de várias áreas. Da arqueologia, que literalmente desenterra o comportamento dos primeiros humanos, e da genética, que consegue ler as instruções que estão lá no nosso DNA. E o que foi que a gente encontrou? Bom, temos evidências de pensamento simbólico, como arte, enfeites com mais de 70 mil anos. Na genética, a gente descobriu que um gene chamado FOXOP2, que é super importante para a fala, tem umas mudanças que só os humanos têm. E o próprio formato do cérebro mudou, com algumas áreas bem importantes crescendo. Tudo isso são peças importantes, mas o quebra-cabeça ainda não estava completo. E é aqui que a história dá uma virada. Porque todas essas pistas são fascinantes, claro, mas elas não respondem àquela questão fundamental da energia. Elas nos dão uma ideia de quando, mas não de como. Como foi que o cérebro arranjou recursos para sustentar uma habilidade tão poderosa e ao mesmo tempo tão cara? Pois é aqui que entra uma hipótese nova e sinceramente fascinante. E se a evolução da linguagem não foi impulsionada só por um cérebro maior, mas por um cérebro mais eficiente, mais econômico, uma verdadeira atualização no nosso hardware biológico? A sacada principal é a seguinte: a inovação que mudou o jogo foi reduzir o custo de energia por pensamento. Ao tornar cada sinal neural mais barato, a evolução abriu uma folga no orçamento de energia do cérebro. E foi essa folga que permitiu o desenvolvimento das redes supercomplexas que a linguagem exige. Tá, mas como isso teria acontecido na prática? Para a gente entender, precisamos dar um zoom, mas um zoom bem grande, a nível microscópico, e olhar para os neurônios. A teoria propõe que aconteceram duas atualizações biológicas importantíssimas que deixaram nossas células cerebrais muito mais econômicas. Para simplificar, vamos usar umas analogias. O cérebro basicamente fez duas coisas. Primeiro, ele consertou uns canos furados para não vazar energia à toa. E segundo, ele desenvolveu galhos mais inteligentes para processar a informação de um jeito mais distribuído. A primeira atualização é fantástica. Nossos neurônios têm menos portões de energia, os chamados canais iônicos. Pensa num fio elétrico que está meio desencapado e perdendo energia. Ao reduzir o número desses portões, nossos neurônios ficaram mais isolados, desperdiçando bem menos energia a cada pulso elétrico. E a segunda atualização é igualmente genial. Nossos dendritos, que são os galhos que recebem os sinais, evoluíram para se tornarem uma espécie de mini-computadores. Eles pré-processam a informação ali mesmo, localmente, e só mandam o que é mais importante para o corpo principal do neurônio. É como ter gerentes de departamento que resolvem quase tudo sozinhos, aliviando e muito a carga do chefão. Ok, legal. Então a gente tem neurônios mais econômicos e um processamento local mais inteligente. Mas e daí? Como é que isso vira poesia? Como é que isso vira a capacidade de escrever um romance? Vamos conectar esses pontos agora. É aqui que a mágica acontece. Essa economia de energia que o cérebro conseguiu é o que alimenta diretamente o trabalho pesado da linguagem.
Ela nos dá mais capacidade de manter frases longas na memória, de construir aqueles pensamentos complexos um dentro do outro e de juntar símbolos com significados abstratos. E olhem, essa citação resume a proposta de forma brilhante. Não foi uma coisa só, mas a combinação de custos de energia mais baixos com uma computação local mais inteligente que criou, digamos, o terreno fértil de onde a linguagem pôde finalmente brotar. E o mais legal disso tudo é que não é só uma ideia, uma historinha bonita, não. É uma hipótese científica robusta que pode ser testada, com um caminho bem claro para a gente saber se ela está certa ou errada. Então, como é que os cientistas podem botar isso à prova? O plano é mais ou menos assim. Eles podem comparar diretamente neurônios humanos com os de outros primatas para medir o gasto de energia. Podem criar modelos genéticos em animais para ver se melhorar a eficiência também melhora a cognição. Simulações em computador podem testar se o custo baixo de energia realmente permite criar frases mais complexas. E, claro, estudos em cérebros humanos vivos podem medir se a linguagem é de fato mais barata do que a gente esperaria. Em resumo, o que tudo isso sugere é que a linguagem não foi uma coisa só. Foi tipo a tempestade perfeita. Foi a junção de um hardware, os neurônios, mais eficiente, um software, o processamento, mais inteligente, algumas mutações genéticas que ajudaram e, claro, a necessidade de se comunicar em sociedades cada vez mais complexas. A eficiência energética pode ter sido a base fundamental que permitiu que todo o resto acontecesse. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é, no mínimo, provocadora. Será que o segredo por trás da habilidade que mais nos define, que nos permitiu construir civilizações e explorar o universo, está na raiz em algo tão fundamental quanto uma boa e velha gestão de energia? Uma ideia que é ao mesmo tempo super simples e profundamente transformadora.